Você começou na política com 17 anos. 17. Né? Logo de cara no Movimento Brasil Livre. Sempre no Movimento Brasil Livre. Me fala um pouco do MBL, porque o que a gente escuta é um movimento de direita, certo? Conservador. Sim, com certeza. Porém, a gente vê metendo o pau no Bolsonaro, por exemplo. Sim. Explica como é transitar, porque antes do Bolsonaro ser eleito, a ideia era a favor do Bolsonaro. Ele era o candidato da direita que era promissor, certo? Ele ainda é o candidato da direita, eu diria. Como que o MBL começou, como que ele evoluiu e onde ele está hoje? O MBL tem 10 anos, né? Ele liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma, né? Foi o grande mobilizador social do impeachment da Dilma Rousseff. Óbvio que teve outros movimentos muito menores, alguns sequer existem mais, mas o grande movimento catalisador do impeachment da Dilma, na parte de militância de rua, naquelas manifestações gigantescas que até pouco tempo atrás eram as maiores manifestações da história do Brasil, ali na Avenida Paulista e outros lugares também, mas também da parte da articulação política pelo impeachment da Dilma, né? Inclusive aquela foto do Kim com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, né? Então, a parte da articulação política e da militância política e da guerra de narrativas nas redes sociais, também, claro que é importante a comunicação, foi tocada sobretudo pelo movimento Brasil Livre. Após lá, a gente elege alguns quadros políticos. A linha do MBL sempre foi de fazer a política também eleitoral, também legislativa, não só fazer essa militância e mobilização social, de comunicação e cultural também nas redes sociais, mas também ter quadros eleitos podendo fazer essa mudança de dentro do legislativo ou do executivo, se for o caso, né? E aí a gente elege alguns quadros ao longo dos tempos. Na eleição de 2018, vão lembrar, sempre puxam isso, nós não apoiamos o Bolsonaro no primeiro turno, apoiamos no segundo turno, quando a eleição é Fernando Haddad e Bolsonaro. A gente que lutou tanto contra o PT, não podia apoiar o PT, resolvemos dar um voto de confiança pro Bolsonaro, né, que logo já foi quebrado, quando ele traiu boa parte das propostas que ele fez na eleição. Por exemplo? Ele teve que se vender pro Centrão, né? Ele teve que se vender pro Centrão, sobretudo porque ele tava perdendo a governabilidade ali. Lembra que o Bolsonaro sempre foi muito brigado com o Rodrigo Maia, né? Os próximos presidentes da Câmara ele já se dava muito bem, porque inclusive apoiou esses caras na eleição, né? Como, por exemplo, o Arthur Lira, né? E aí teve que lotear boa parte do governo pro Centrão, né? Com alguns escândalos de corrupção, como o caso da Codevasf, foram encontrados uma mala numa estatal loteada para um partido do Centrão, 100 milhões de reais, se eu não me engano, o valor desse nível. Corrupção no Ministério da Educação, chegou até o ministro da Educação preso, né, com dinheiro dentro de Bíblia, né, as pessoas esquecem disso. O próprio Ricardo Salles, quando saiu do Ministério do Meio Ambiente, saiu por um escândalo de corrupção que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente, enfim, vários outros. E com o loteamento para o Centrão, né, aí são estatais ligadas ao Centrão. A gente sabe muito bem o que acontece quando o Centrão do Brasil ele pega uma estatal independente do governo. A ideia era não fazer esse tipo de coisa, mas por conta, sobretudo, da falta de governabilidade dele e também com um acordo entre o Centrão e um pedaço do Supremo Tribunal Federal, ele faz esse loteamento. E depois, né, o que eu acho mais grave do governo Bolsonaro é acabar com o combate à corrupção completamente no Brasil, né? Nós que somos do MBL, alguns bolsonaristas falaram que eram, né? Somos apoiadores da Operação Lava Jato. A gente viu todo aquele escândalo acontecer. A gente viu todos aqueles políticos serem presos, né? A gente viu todos aqueles políticos devolvendo dinheiro, se delatando. Né? Declaradamente devolvendo dinheiro, delatando, contando tudo certinho, tudo muito provado, né? E com o fim da Operação Lava Jato, boa parte desses políticos de esquerda, mas também os do Centrão, ou os ditos de direita, não considera, mas pode colocar, todos foram soltos, né? Basta ver que hoje nós não temos nenhum político preso na Operação Lava Jato. O último a sair foi o Sérgio Cabral, né? Que foi condenado a 700 anos de prisão na somatória das penas e já tá solto. E como que sai? Não me lembro de ter passado. Acabou com a Operação Lava Jato, em resumo, né? O que aconteceu? Precisava enfraquecer o combate à corrupção, porque ia chegar no Flávio Bolsonaro, né? E o grande acordo do Supremo Tribunal Federal, né? Com alguns ministros aí sabidos, né? Aquela famosa foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli na reunião que culminou na indicação do Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Enfraqueceu completamente o combate à corrupção. E veio também com a indicação, né, um dos piores erros do Bolsonaro, a indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, né? Augusto Aras, que tem várias publicações de defesa de Che Guevara, amigo pessoal de Zé Dirceu, já fez aniversário, amigo do Zé Dirceu. O Bolsonaro colocou ele na Procuradoria-Geral da República com a missão de acabar com a Operação Lava Jato.
né? E missão dada foi missão cumprida, né? Ele acabou com a Operação Lava Jato, foi desmantelando, e no fim, né, hoje não tem nenhum político preso na Operação Lava Jato, foi uma operação de salvar o Flávio, né? Outra missão de salvar o Flávio, que acabou deixando sequelas gigantescas para o Brasil, e a gente já pode entrar daqui a pouco nesse caso, foi a questão da Operação Lava Toga, que era uma operação que tinha os votos necessários no Senado Federal para investigar os ministros do Supremo, né? O Flávio Bolsonaro ligou pessoalmente para os ministros, para os senadores, pedindo para tirar essa assinatura pela CPI da Lava Toga, né? Inclusive foi aí que teve o racha do Major Olímpio com o Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro assume publicamente que pediu sim, que isso ia atrapalhar o governo Bolsonaro. Bom, enfim, não teve CPI da Lava Toga, né? E aí, agora, não teve uma CPI para investigar os superpoderes do ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, eles estão com todos esses superpoderes que a gente sabe. Outra parte da Operação Salva Flávio foi a Câmara dos Deputados, uma coisa rara, aprovou um projeto que limitava os superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, né, com esse acordo que ele tinha com o Supremo Tribunal Federal, vetou esse projeto. Era um projeto que limitava os superpoderes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e o Bolsonaro vetou esse projeto, não deixou esse projeto ser sancionado. Inclusive, uma das diminuições dos superpoderes do STF seria acabar com a decisão monocrática, ou seja, um ministro, sem passar pelo pleno inteiro, poder dar uma canetada, tomar uma decisão e demorar meses, talvez anos, se for apreciada pelo pleno, né? Bolsonaro também vetou esse artigo desse projeto. Hoje o Bolsonaro foi condenado à prisão domiciliar por uma decisão monocrática. Então você olha e fala, cara, a gente alertava, gente, o Supremo Tribunal vai ficar muito forte, o Centrão vai ficar muito forte e a esquerda vai se fortalecer. O Bolsonaro, para salvar seu próprio filho, ele foi deixando essas coisas andarem sem saber que tiro no pé. Amanhã vai ser outro dia. Dito e feito, o Supremo Tribunal Federal absolutamente forte, o Centrão absolutamente forte, né? As emendas parlamentares do tamanho que tá, o próprio fundo eleitoral do tamanho que tá, e o Supremo Tribunal Federal sem ter uma investigação, que seria a CPI da Lava Toga barrada pelo bolsonarismo, e com todos esses superpoderes, já que o Bolsonaro vetou todos esses... essa diminuição dos superpoderes do STF. Ou seja, quando a gente viu tudo isso, a gente falou, cara, eu sou de direita e eu critico o fim da Operação Lava Jato. Esse aí de esquerda, sabe? Entendi. Se você é contra acabar com a Lava Jato e soltar o Zé Dirceu, você é de esquerda. Tipo, não. O cara com o Zé Dirceu fica preso. Sim. Quem libertou esses caras todos foi o bolsonarismo. Aí eles que se explica pro grupo. Você acha que você é a favor da anistia? Sou a favor da anistia. Nesse caso todo que tá acontecendo? O que o bolsonarismo defende, anistia ampla, geral e restrita pra todo mundo. Isso aí não dá pra existir. Não tem como. O que eu sou a favor é da anistia pra quem é inocente e pra dosimetria das penas de quem é culpado. Porque muita gente ali cometeu aqueles crimes, né? Teve cometimento. Você vê as imagens do Rio de Janeiro, você vê, cara, isso é um crime. Aquilo, mas disse que aquilo não é o que está sendo julgado, né? Calma, Há controvérsia. Vamos né? por partes, né? A questão é, a mulher lá, não sei se foi mulher ou homem, que quebrou o relógio de Dom Pedro I, ela tem que ter uma punição. Sim. A pessoa que pegou uma porta do Supremo Tribunal Federal e levou pra rua, essa pessoa tem que ter uma punição. Sim. Pessoas que agrediram policiais, que invadiram o poder, Sim, que concordo. ficaram lá pisoteando a Câmara dos Deputados, essas pessoas merecem ser punidas. A punição pra isso é maior do que uma pessoa que estuprou? Claro que não. Não, exatamente. É o que eu defendo, a dosimetria das penas. A pena no Código Penal é depredação do patrimônio público. Qual que é a pena? Não sei qual é a pena, mas é Sim, 2 anos. Uhum. A pessoa fez uma depredação do patrimônio público 2 anos. Perfeito. Então o que eu defendo é dosimetria das penas. Aí tem pessoas que são inocentes. Tem gente que foi presa dias depois, tem gente que foi deixar alguém de Uber lá e foi presa. Essas pessoas defendem a anistia. Ela não cometeu nenhum crime. Então, Tava no lugar errado isso aconteceu e pegou uma pena de tantos anos ali. Uhum. Então, eu defendo a dosimetria das penas. E pra quem não cometeu crime, eu defendo a anistia pra essa pessoa. Agora, o que as pessoas querem fazer é muita gente cometeu vários crimes ao longo desses anos. Libera todo mundo junto. Pra me colocar ali no negócio. Ali. Certo. Então, o cara que articulou a minuta do golpe, ele tem que ser inocentado porque um cara entregou o Uber. Não, cara. Vamos ver caso a caso? A gente pode ver caso a caso? Assim que a justiça funciona. Se tiver um quebra-quebra, você tem que pegar as imagens. Ó, esse cara quebrou tal coisa. Esse cara agrediu um policial. Esse cara matou alguém. Óbvio que não teve isso. Claro, mas exatamente. Esse Se ele cara tivesse não cometeu matado, nada. exato. Então qual que é a pena de matar alguém, não cometer crime nenhum, ou depredar um patrimônio? Sabe, as penas são diferentes. Claro, As concordo. penas são diferentes. Uhum. É o que eu defendo. Quem defende a anistia ampla, geral e restrita quer pegar os erros do Supremo Tribunal Federal em várias ações. E Pra eles anular. existem a rua e falar, gente, o STF não é ruim?
Então me salva aí. Não, cara, calma aí. O STF é ruim, mas você cometeu um crime. E você merece ser punido por esse crime. Se a gente quiser investigar os ministros do Tribunal Federal, a Constituição dá o direito ao Senado Federal. Que faça, que investigue, que faça o impeachment de um ministro do Supremo, se for o caso. É só fazer. Só fazer. Agora, por conta de erro de vários ministros, e não preciso dizer, ou se quiserem eu falo, dos erros dos vários ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não impede ter o cometimento do crime, sabe? E teve vários cometimentos. Mas é que, por exemplo, o Alexandre de Moraes não deveria nem estar julgando, tecnicamente, né? Cara, é complicada essa questão, né? Porque daí ele engloba tudo, porque o 8 de janeiro ele foi colocado na trama golpista, né? Que é aquele processo que ele diz que começa já depois da eleição de 2022, que vai se fortalecer entre o primeiro e o segundo turno, que tinha um plano de matar o Lula, o Geraldo e o Alexandre. Ou era o Lula, Alexandre... envenenava um, o outro não sei o que matava lá. um, que de preto, etc. E beleza, tem uma investigação com algumas provas aqui, outras provas acolá, algum exagero daqui, outra gente assumindo culpa de lá. Então tem uma investigação. Investigação que pode culminar, já culminou com algumas condenações, né? Tem alguns ritos ainda, mas que já culminou em algumas condenações. O problema, ao meu ver, né, já analista, foi ter amarrado o 8 de janeiro a essa trama. Né? Sim, porque como o grande ponto de isso, golpe. Tá vendo? Ó como teve. Aí eu acho que ridículo, juntou uma coisa bizarra. E aí vai pegar a Débora do Batom e juntar com uma pessoa que está sendo investigado por tentar matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? A investigação é isso. Então, são coisas diferentes. E aí coloca uma pena como se a Débora do Batom fosse a culminação desse plano. Aí eu acho que a trama golpista vai ficar bem bizarra. Né? Me parece claro que o 8 de janeiro foi um caso de algumas pessoas que se juntaram e quebraram as coisas. Isso acontece no MST, acontece na LESP, e as pessoas têm que ser punidas por isso. Agora, colocar a Débora do Batom condenada por atentado violento ao Estado de Direito... Violento. Aí fala, não, pera. Abolição violenta. Abolição violenta do Estado de Direito. Fala, cara, tipo, ela não fez isso. Ela depredou. Vai nos Estados Unidos e picha alguma coisa lá, que você vai ver que o buraco pega lá, picha qualquer coisinha nos Estados Unidos. Não, cara, você não pode fazer isso. Né? Mas tem pena pra isso. A pena para isso não é a abolição violenta do Estado de Direito, né? E aí as pessoas estão sendo investigadas por abolição violenta do Estado de Direito, querem amarrar como se elas também pegassem um batonzinho e escrevessem uma frase. Não, cara. Você estava lá com um plano dois pesos, duas medidas. Estava lá com um plano bem esquisito. Aí pode ter as teses, né? Que a tese do Bolsonaro nem falta de planejamento e nada, não deu um golpe, né? Esse tipo de coisa. Agora, a investigação está sendo investigada por tentativa. Né? Tá claro condenado por tentativa. Tentativa. Não é condenado porque fez o golpe. Não. Então fica com todas essas diferenciações que eu vejo às vezes que a população ou finge não ver porque não quer que o Bolsonaro seja preso. E isso eu via no petismo também. Tipo, cara, tô desfregando uma coisa aqui, ó. Sim, não queria que o Lula ficasse preso. Quer ver, né? É verdade. Uma das coisas... a gente pode entrar em outros assuntos também, se você quiser. Um dos fatos que eu mais não gosto, né? É triste, né? Mas que eu gosto de apontar para os bolsonaristas quando a gente debate isso é que o ministro da Justiça do Bolsonaro era o Anderson Torres. O Anderson Torres, né, foi um dos primeiros presos, porque na casa dele, depois do 8 de janeiro, encontraram a famosa minuta de golpe, né, que tinha todo o plano do Bolsonaro, suposto plano do Bolsonaro, escrito supostamente pelo Felipe G. Martins, posso estar sendo impreciso, mas acredito que é isso, redigido pelo Felipe G. Martins e editado pelo Bolsonaro dentro da casa do Anderson Torres. Ou seja, o ministro da Justiça, do presidente da República, está com uma ata, né, explicando como ele vai dar um golpe de Estado. Né? Não é que estava na casa da Débora Batom, estava na casa do ministro da Justiça, do Bolsonaro. Né? Foi pego lá e entregue. E aí ele disse que o documento não era dele, não é seu, mas tá na sua casa. Não é seu, mas foi redigido pelo presidente da República e você é ministro da Justiça. Ou seja, cara, você vai ser preso até a gente investigar do que se trata, né? E aí o Anderson Torres, não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Lula, não foi o MBL, o Anderson Torres disse, olha, essa minuta era uma minuta que a gente dava pouca importância. A que o Bolsonaro nos apresentava era uma minuta muito mais radical. Pô, gente, calma aí. Então, o ministro da Justiça, a gente pode ter a discussão sobre a minuta do golpe, beleza. Tem algumas incongruências, beleza. Agora, o ministro da Justiça do Bolsonaro está dizendo que a minuta golpista que o Bolsonaro mostrava para os ministros era muito mais radical do que a minuta golpista que estava foi encontrada na casa do cara. Ou seja, gente, tá aí, ó, é só vocês verem. Ele tá falando aqui, ó, sabe? O ministro da Justiça tá dizendo que teve, né? Teve o caso, né, do general do Exército ou da Aeronáutica da Marinha, não vou lembrar agora, que disse que o Bolsonaro pediu, sim,
e que ele disse, ó, Bolsonaro... O Almir? Não. Não sei se é o Garnier... Foi o Garnier, que disse que falou, que confirmou, que disse sim. Eu falei pro presidente da República que se ele continuasse com esse plano, ia ter que dar voz de prisão pra ele naquele momento. Ah, sim, porque ele não queria mais fazer parte. Ele falou, cara, se você continuar com esse papo, eu vou ter que te dar voz de prisão. Não é o Alexandre de Moraes, não é a Dilma Rousseff que tá dizendo, é o general do exército. Ele falou assim, me foi apresentado e eu disse que eu vou te prender. Se você vai continuar com isso, eu vou te prender. Ou seja, você fica vendo coisas dos depoimentos que são gente que fazia parte do governo Bolsonaro, né? Tinha gente tentando se safar, dizendo que não, cara, eu tava só tentando demover o Bolsonaro de fazer isso. Eu fiquei aquele tempo todo dizendo, Bolsonaro, não vamos fazer isso. O golpe aconteceu, é óbvio que o golpe não aconteceu, tá claro, e o Lula não foi morto, mas o ponto é, a tentativa e a discussão e as reuniões, tudo isso teve, e tudo isso tem nome, é tentativa. E me fala uma coisa. Se eu ficar, por exemplo, óbvio que eu não tô falando que o Bolsonaro é um assassinado, do tipo. Agora, se ele ficar planejando o assassinato de alguém, se ele chegar a contatar as pessoas pra matar alguém, se ele bolar um plano pra matar alguém, ele não vai ser preso por matar alguém. Ele vai ser preso por tentativa de homicídio, né? É claro, sim, a questão. A pena é de acordo com isso. Só que ele fala, mas eu matei. Não, você não tá sendo preso por matar alguém. Ainda bem. Mas você tá sendo preso porque nós descobrimos uma tentativa de você matar alguém aí, cara. E não pode fazer isso, né? Então, as pessoas tentam fazer essa enganação com o público, né? E tipo, mas não teve golpe, um golpe que não teve. Sim, cara. Sim. Mas não pode planejar o que você tá falando. Você não pode, o presidente da República não pode ficar por meses planejando um golpe de Estado e depois mudar de ideia e falar, não vou mais, né? Porque algumas pessoas pularam fora, né? As coisas foram andando errada, enfim. Qual que era... na sua visão, essa questão do golpe em si, digamos que fosse adiante. Tá bem aí? Tinha um plano, tem na internet tudo certinho, né? Porque eles pegaram os celulares das pessoas e tinham os planos, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Sim, mas eu digo assim, pro Brasil de fato, o que aconteceria? Qual é, porque o intuito do golpe era o quê? Não deixar o Lula assumir. Sim. Não necessariamente uma ditadura militar, voltar e ficar, não pode mais ninguém ter eleição nem nada. A ideia, pelo que eu entendo, As ditaduras militares brasileiras também começam sempre com essa ideia. É isso então, isso que é a minha pergunta pra você. É um golpe militar, onde quem tá tomando o poder é o exército. Não, é o Bolsonaro. Não, é o exército que está tomando o poder, né? A mando é isso, ele está tomando o poder para entregar para o Bolsonaro, seria supostamente isso, né? Tinha aquele papo de intervenção militar com o Bolsonaro no poder, ou seja... É que a população pedia, inclusive. Tinha gente que pedia. Tem gente pedindo um monte de coisa. Não é por isso que a gente tem que atender. Enfim, ele tinha esse plano agora, o exército vai tomar o poder e depois vai devolver para os civis. O Brasil vai fazer isso, vai fazer de novo esse papo? De novo? Não, vou tomar o poder dos comunistas e depois eu vou devolver para os civis. Eu já vi essa história em várias ditaduras brasileiras ao redor da América Latina. Geralmente não devolve. Geralmente eles tomam gosto pelo poder e governam. Eu não quero uma ditadura do exército brasileiro. Não é porque eu tenho várias críticas ao STF, tenho ao Lula e ao petismo, tenho. Claro, que logo eu quero a volta da ditadura militar. Não, eu quero uma democracia liberal bem feita. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like. Comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.